Então, qual foi a coleção de erros? A gente deu um nome para essa coleção de erros, a gente batizou, né, o pai da criança, né? Eu digo que é o pai da criança, essa criança tem vários pais, tá? Teve o ministro Manteiga, teve a própria presidente Dilma, né, que na verdade seria a mãe, não sei o nome dos pais, mas enfim, teve vários progenitores, né? Mas quem deu o nome, o pai que deu o nome, que batizou a criança, foi o ministro, segundo diz a fofoca, né? Foi o ministro Nelson Barbosa. Né? Ele que deu o nome, a nova matriz econômica. O que é a nova matriz econômica? O que era essa nova política que foi proposta e foi desenvolvida, em especial a partir de agosto de 2011? A presidente Dilma entra em janeiro de 2011, ela ainda durante 6 meses fica com uma política econômica parecida. Se a gente tivesse que ser historiador aqui para datar, né, o que está acontecendo na história, até agosto ali de 2011 ela basicamente mantém o barco andando tal como o Lula tinha deixado. A partir de agosto é que você tem realmente uma virada forte, que você começa a implementar, agosto de 2011, né, você começa a implementar o que se chamou, o Nelson Barbosa batizou de nova matriz econômica. Então, vou dizer uma correlação de erros macro e erros microeconômicos. Vamos começar com os erros macroeconômicos. Eu vou dizer que tem basicamente dois, né, tem dois grandes problemas macroeconômicos. O primeiro é o que eu estou chamando de uma leniência inflacionária, e o segundo de uma imprudência fiscal. O que é leniência inflacionária? Vocês sabem que o Brasil tem um sistema de metas de inflação. Não só o Brasil, a Comunidade Europeia, o próprio Estados Unidos, embora não tenha oficialmente, né, o Lemberton, quando foi presidente do Banco Central nos Estados Unidos, introduziu essa ideia de que existe, pelo menos de forma informal, uma meta de inflação que é 2% ao ano. Na Europa é um pouco abaixo de 2% ao ano. A ideia é que você tem uma meta de inflação e cabe ao Banco Central cumprir a meta. No caso brasileiro, a meta é 4,5%, como vocês sabem, mais ou menos 2 pontos percentuais. Então, o que o Banco Central do Brasil tem que fazer é entregar, usando, né, qual é o instrumento que ele usa para pilotar a política monetária e fazer a inflação chegar em 4,5%, a taxa de juros. Então, ele mexe com a taxa de juros para fazer a inflação chegar em 4,5% no final do ano, com uma tolerância de 2 pontos percentuais para baixo ou para cima. O que acontece no primeiro mandato da presidente Dilma? Embora ela não tenha mudado oficialmente isso, se você olhar se você olhar todo o período, ela sempre diz, o presidente Tombini também, não, a meta é 4,5%, a meta é 4,5%, a meta é 4,5%, mas isso é que nem aquele gremista que diz que não fica triste, né, que não fica alegre, perdão, quando o Internacional perde com outro time. Não, é pro Rio Grande do Sul, tal. Não, é mentira, tá certo? Ele fica alegre, o gremista fica alegre quando o Internacional perde, o Colorado fica alegre quando, pode ser politicamente incorreto dizer isso, mas é verdade, ele fica alegre, né? E aqui a presidente Dilma fez a mesma coisa, oficialmente ela não mudou, ela disse, não, a meta continua 4,5%, mas ela começou a usar as bandas de tolerância, ou seja, em vez de dizer ao Banco Central para mirar no 4,5%, houve uma certa leniência de dizer assim, olha, não precisa atingir bem os 4,5%, tá certo? Se ficar abaixo dos 6,5% já está bom, tá certo? Então, deixa a inflação subir um pouco mais, porque existia na cabeça dela, né, aquilo que a gente aprende lá em macroeconomia, que é a curva de Phillips. Ela achava que se ela desse um pouquinho mais de crescimento, um pouquinho mais de inflação para a economia, ia ter um pouquinho mais de crescimento, e isso ia ser positivo para todo mundo. Então houve uma leniência inflacionária, combinada com algum controle de preços. Quer dizer, no finzinho, lá em 2013, 2014, quando a inflação realmente começou a sair completamente do controle, ela, ao invés de novo, usar o instrumento tradicional de combate da inflação, que é a taxa de juros, ela voltou aos anos 80, né, época em que muitos aqui não eram nem nascidos, aonde a gente fazia, né, o Afonso vai lembrar, certamente, ele com certeza, eu lembro, era nascido, eu já o conhecia naquela época, né, não estou te chamando de velho, tá? Não estou te chamando de experiente, mas o fato é que nos anos 80 a gente fazia assim, quando a gente achava que a gente combatia a inflação segurando o preço. A gente não via a ideia que a inflação é um fenômeno de excesso generalizado de demanda. Então não adianta controlar o preço, porque se há excesso generalizado de demanda, ele vai explodir em outro preço qualquer. Você controla o preço A, mas explode o preço B, o C, o D, o E. Isso funciona, controle de preço, no curto prazo, mas acaba dando errado. E a gente fez isso, a gente controlou o preço de ônibus, a gente não aumentou o preço, a gente controlou o preço da gasolina, né, puxando
os impostos que estão na gasolina, o CID em especial, para baixo. A gente interviu no mercado de energia elétrica para puxar o preço do quilowatt de energia elétrica para baixo. Mas mesmo assim, eu vou mostrar para vocês, os dados de inflação foram muito ruins. E houve uma imprudência fiscal enorme, porque na cabeça da presidente Dilma, ela não só tinha que fazer a economia crescer mais lá na curva de Phillips, né, dando um pouquinho mais de inflação para ter um pouquinho mais de crescimento, mas na cabeça dela, crescimento é um fenômeno de demanda. Se eu jogar a demanda na economia, beleza, tudo se resolve, né? É só jogar demanda que a economia cresce. Se eu der crédito via BNDES, se eu baixar os juros, a economia vai explodir e vai crescer fantasticamente ao longo do meu governo. E ela fez isso do ponto de vista monetário, o juro chegou a 7,25, e fez isso do ponto de vista fiscal. Nunca antes na história desse país se gastou tanto dinheiro, sobrava dinheiro para tudo. Só para vocês terem ideia, o FIES, esse negócio que está dando essa confusão toda, há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, quando a presidente Dilma entrou, o governo federal gastava 1 bilhão, 1 bilhão não trocado, tá? Vamos botar 2 aqui para arredondar para cima. 2 bilhões de reais com FIES, de subsídio no FIES. No ano passado gastou 14. Pra vocês terem ideia do tamanho do aumento no déficit, do tamanho do aumento no gasto. Isso que aconteceu no FIES aconteceu na maior parte das rubricas de gastos públicos. Você tem um aumento extremamente grande e, de novo, do mesmo jeito que no caso da leniência inflacionária você tenta enganar a população no sentido de que não tem leniência com controle de preço, no caso da imprudência fiscal aconteceu a mesma coisa. Você tentou, hoje o nome que todo mundo pega, eu botei maquiagem, né? Porque afinal de contas a presidente é uma senhora, né? Então fica mais apropriado, porque ela agora está pedalando também, né? Mas o termo oficial é pedalada, né? A ideia da pedalada fiscal. É você, de alguma forma, maquiar os dados, tá certo? Você inventar números, você conseguir fazer com que aquele aumento de gasto que efetivamente está acontecendo, que está gerando um déficit público, não apareçam nas contas. Você acha que se não aparecer, não existe. Tá certo? Quer dizer, se não aparecer, não existe. Então, esses foram os erros macro, mas pior, talvez, do que os erros macro, porque esse aqui é muito ruim, né? Esse aqui dá para corrigir com certa facilidade. Esse é muito ruim, mas talvez pior que os erros macro foram os erros microeconômicos. Na cabeça desse primeiro grupo de pessoas que assessorou a presidente Dilma, existia essa ideia de que o Estado, eu estou chamando aqui, né, que botei um sinal de igual, porque existia essa ideia de que a nova matriz econômica ela representava essa ideologia, esse pensamento de que o Estado era o indutor do crescimento econômico. Quer dizer, que o Estado é que tinha que guiar essa iniciativa privada que não sabe direito para onde vai. Então o Estado é que tinha que descobrir quais eram os setores estratégicos e, às vezes, pior, quais eram as empresas estratégicas dentro de cada setor, e aí você despeja dinheiro público nesses setores, você despeja dinheiro público nessas empresas, que você sabe o que é melhor para o Brasil. Ao invés de fazer políticas horizontais, né, houve uma opção por políticas setoriais. Quer dizer, em vez de você, por exemplo, fazer o seguinte, tá, a gente quer, o ministro Manta quer dizer assim, não, a gente tem que reduzir a carga tributária e dar mais, deixar o dinheiro no bolso das empresas. Eu sou a favor, inclusive, principalmente se deixar no meu bolso, eu sou mais a favor ainda. Né? Só que em vez de fazer isso de forma genérica, dizer assim, tá, vamos abaixar 1 ponto percentual no imposto de renda de todo mundo. Vamos abaixar 1% na alíquota de IPI ou de ICMS. O ICMS não, porque é por geral, mas na alíquota de IPI para todo mundo. Vamos abaixar 0,5% no COFINS para todo mundo. Esse não, eu vou escolher a dedo quais são os setores que vão ganhar os benefícios fiscais. Eu vou escolher a dedo e eu sei quais são os setores chaves da economia, quais são aqueles setores importantes. E o BNDES, que a gente vai botar 400 bilhões de reais de dinheiro público lá, vai escolher a dedo quais são as empresas que vão ganhar esse estímulo creditício. Né? Hoje a gente sabe que em vários casos errou. Emprestou dinheiro para a Sadia faliu. Emprestou dinheiro para o Ike Batista faliu. E nós é que pagamos. Para vocês terem ideia do volume de subsídio que está envolvido, isso é mais que a Bolsa Família, dá mais de 0,5 ponto percentual do PIB. Tá? A gente gasta mais dando subsídio aos grandes empresários brasileiros do que a gente gasta dando de subsídio aos pobres do Brasil. Então você optou por políticas setoriais ao invés de políticas horizontais e, portanto, houve um excesso de regulação. A gente mudou a regulamentação do petróleo, do pré-sal, a gente mudou a regulamentação do setor de energia elétrica.
Em todas as vezes que mudava, ela mudava para botar mais Estado, o Estado controlar, o Estado determinar. E a ideia da presidente Dilma é que com esse tipo de política o país ia para frente. Quer dizer, se a gente deixasse a inflação subir um pouco, se a gente gastasse mais, se a gente fizesse as políticas setoriais corretas, se a gente intervisse lá nas regulamentações do jeito correto, o país ia bombar. Vamos ver o que aconteceu? Olha lá. Primeiro, o que aconteceu do ponto de vista de crescimento econômico? A barrinha aqui é a média dos 4 anos do governo Lula, e a barrinha do lado de cá é a média dos primeiros 4 anos do governo Dilma. Ou seja, durante o período de 2007 a 2010, que é o período do presidente Lula, né, a economia brasileira cresceu em média 4,6% ao ano. Durante os 4 anos seguintes da presidente Dilma, a economia cresceu em média 2,13%. Hoje, eu vou dizer, no segundo mandato, se eu fizer esse mesmo gráfico daqui a 4 anos, vai aparecer uma barrinha que assim, quase imperceptível, que a gente vai ter saudade da média de 2,13%, que a média do segundo mandato vai ser, infelizmente, pior, porque a gente vai sair com recessão esse ano e com estagnação no ano que vem. Então, para puxar a média para cima, só se a gente crescer 5, 6% em 2017 e 2018, o que parece ser muito pouco provável. Mas o fato é que a nova matriz econômica puxou o crescimento da economia brasileira para menos da metade. E não adianta dizer que isso é culpa da crise internacional, porque simplesmente não é. Né? Quer dizer, a economia mundial está crescendo mais do que a economia brasileira. Se você pegar o ano passado, onde a gente cresceu 0, a Europa, que é onde a gente acha que é o fim do mundo, cresceu 0,8. Tá certo? Então, assim, não dá para dizer que é o mundo. É lógico, a China está desacelerando. Tá, mas está desacelerando para 7. Né? Agora, nesse período aqui, desacelerou para 8,5. Então, é meio difícil dizer que existe uma crise internacional do fim do mundo e que é isso que está respondendo, é isso que está explicando essa desaceleração de crescimento. Na minha visão, não é. O que está explicando são os erros de política, tanto do ponto de vista macro como microeconômico. Então, foi um fracasso do ponto de vista de crescimento econômico. Crescendo menos da metade do que a gente crescia antes. Se olhar a inflação, a mesma coisa. A taxa de inflação média no período Lula, entre 2007 e 2010, é 5,15%. A taxa média de inflação no período Dilma é 6,17%. E mais, no período Dilma, em nenhum mês de todo o período, a gente chegou nos 4,5%. A inflação acumulada em 12 meses nunca atingiu 4,5%, que foi a média. Certo? Nunca. Ela sempre ficou acima, sempre bem perto lá do teto, dos 6,5%. Então foi um fracasso. Mesmo com o controle de preços, a inflação ficou mais alta do que no governo anterior. E se eu olhar para o déficit público, então a situação é trágica. Esse, na verdade, foi a pior herança maldita. Né? O presidente Lula deixou o país, em 2010, com um déficit público, se eu somar estados, municípios e União, quer dizer, o déficit público que a gente chama de setor público consolidado, em 93 bilhões 673 milhões, o que representa, vou arredondar em 2,5% do PIB, 2,41%, 2,5%. A presidente Dilma nos devolveu o país, 4 anos depois, com 343 bilhões 916 milhões de déficit público, ou 6,7% do PIB. Ou seja, ela ampliou o gasto público de tal jeito e fez o setor público gastar cada vez mais, ter um déficit cada vez maior e financiar esse déficit com dívida. Hoje, eu vou mostrar para vocês, mas deixa eu já antecipar, a gente ainda não conseguiu reverter. Outro dia eu estava vendo o cara dizer assim na televisão, não, temos que pensar na agenda pós-ajuste. Mas cacete, perdão, mas puxa vida, o ajuste ainda não aconteceu, pô. Como é que eu vou pensar na agenda pós alguma coisa se ainda não teve aquela coisa? Eu acho difícil. Se eu for olhar os dados, eu vou mostrar com mais detalhe depois para vocês, mas nos últimos 12 meses, até o mês passado, até o mês retrasado, que foi junho, o déficit público que estava em 344 bilhões foi a 463 bilhões, 8,12% do produto interno bruto. Então, a gente ainda não fez ajuste fiscal. Apesar de tudo que aparece na televisão, a ANAL continua indo na direção de aumentar o déficit público. O ministro Levi ainda não conseguiu virar o leme desse barco. Aí vem o Dilma 2.0, né? Quer dizer, aí vem o momento da mudança. Quer dizer assim, bom, então
eu tenho que, a presidente Dilma lá, né, que nem a borboleta, a lagarta que vira borboleta num determinado momento, na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a presidente Dilma, né, deixou de ser lagarta e virou borboleta. Ela se transforma completamente, ela vira outra pessoa, ela começa a implementar uma política econômica totalmente diferente daquela que acontece no primeiro mandato dela. Ela tira o ministro Mantega, tira o nosso conterrâneo, o secretário Arno Augustin, que eram as pessoas mais, vamos dizer, identificadas com a nova matriz econômica, e bota o ministro Joaquim Levy, né, para capitanear e fazer exatamente o oposto do que estava sendo feito antes. Então aqui eu acho que tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a gente fez a correção, né? A gente se deu conta que a gente estava andando no sentido errado, né? E como dizem os meus amigos que são psicólogos, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que o problema existe. O cara é bêbado. Aí diz, não, eu só bebo de vez em quando, né? De vez em quando todo dia de noite, mas é só de noite, não é durante todo o dia, né? Então, o alcoólatra tem esse problema, ele não consegue reconhecer que é o primeiro passo, é dizer, não sei se vocês já viram no cinema, né? Toda reunião, eu nunca tive lá, tá? Eu nunca faço, mas eu vejo no cinema que quando começam as reuniões dos alcoólatras anônimos, as reuniões começam sempre assim, o sujeito se levanta e diz assim, meu nome é fulano de tal, eu sou um alcoólatra, estou sem beber há 385 dias. Aí vai o outro, meu nome é fulano de tal, eu sou um alcoólatra, estou sem beber há 600 e não sei quantos dias. Então o cara está sem beber há 600 dias, mas ele diz, eu sou um alcoólatra. Ele tem que se dar conta que ele tem um problema. Se ele não se der conta que ele tem um problema, não resolve o problema que ele tem. Certo? Então assim, parabéns. A gente se deu conta que a gente